Pessoal, infelizmente a seleção acaba de perder para a Bolívia e Ancelotti amarga sua primeira derrota no comando do Brasil. A partida teve um pênalti bastante polêmico, marcado para a Bolívia, e claro, o peso de jogar a mais de 4.000 metros de altitude. Após o jogo, Ancelotti falou sobre a derrota e foi duro nas palavras. Fique até o final para ver em detalhes tudo o que ele disse, e depois quero saber a sua opinião sobre tudo isso. É pessoal. O Ancelotti não poupou críticas à atuação da arbitragem, destacando que o pênalti marcado mudou completamente o rumo da partida. Segundo ele, a seleção vinha suportando bem as dificuldades da altitude, mas a decisão do juiz pesou contra. Essa derrota abre espaço para debates, e como Ancelotti vai lidar com a pressão da torcida e da imprensa após essa derrota. A verdade é que esse tipo de jogo não serve como parâmetro para nada. Jogar a 4.000 metros de altitude são condições extremas, as quais ninguém daqui está acostumado a enfrentar. E uma derrota já era até esperada. Colocando em quinto lugar, que significa exatamente a mesma coisa que a Argentina, que terminou em primeiro. Ou seja, não muda nada. O Brasil teve campanhas brilhantes nas eliminatórias anteriores, com o Tite, praticamente perfeitas. A última, então, foi impecável. E chegou na Copa, poderia ter vencido, é verdade. As duas Copas o Brasil perdeu para equipes em um jogo contra a Bélgica, um jogo com dois times iguais, o Brasil perdeu. E contra a Croácia deu um azar tremendo, poderia ter sido o ganhador no tempo normal e até na repescagem, mas não foi, a coisa não virou. Então, a Argentina, que não foi a primeira da repescagem na última vez, foi a campeã do mundo. Então, repescagem, agora classificou, tá todo mundo igual, tá todo mundo no mesmo patamar. Mas realmente o Brasil jogou muito pouco e era de se esperar, né? Eu falava até na segunda-feira, ontem, falava no nosso bate-pronto que para mim a Bolívia era a favorita. Joga numa altitude realmente que muda as coisas, né? E eu sou a favor, é bom que se frise. Eu acho que você jogar 4.100 metros equivale a 40 graus no Rio de Janeiro ou a 20 abaixo de zero na Rússia. E eu não lembro de ninguém ter morrido na altitude, no calor extremo já. Alguns jogadores já morreram no calor extremo. Agora, que a vantagem mas também tem que ter um time razoavelmente competitivo, tanto que a Bolívia, a altitude nunca saiu de lá e a Bolívia não vai para a Copa desde 94, quando ela tinha realmente um time bom, um time interessante. Esse foi mais pelo fato de termos esse aumento absurdo no número de vagas. Se fosse pelo sistema anterior, o Brasil iria para a repescagem em quinto, mas talvez não fosse quinto também se ele precisasse ser quarto. Tirou o pé depois da classificação. Então tá tudo dentro da normalidade, realmente tá tudo dentro da normalidade. O Ancelotti botou mais gente para jogar, mas é claro que ele precisa olhar de forma diferente quem jogou aqui contra o Chile e quem jogou hoje lá na altitude. São coisas diferentes. Agora se liga nas palavras do Ancelotti. Com você, no caso, Samuel Lino, Jean Lucas, em virtude de ter sido um jogo tão especial, esses atletas merecerão novas oportunidades futuras? Certo que sí. He querido dar minutos a todos porque han trabajado bien en la semana, hemos jugado un partido fantástico contra Chile, no Maracaná, ha vuelto felicidad a la afición, a los torcedores, esto es bueno. Quería usar ese partido por esos jugadores que han trabajado muy bien y obviamente tendrán otras oportunidades. Professor Salles do Brasil nessa caminhada? Siempre lo mismo, yo creo que nos vamos a dar mucho los equipos que van a estar favoritos en el Mundial. Entonces no preciso nominar a todos los equipos, serán eso. Mister aqui, Caio Mota, Globo Esporte. O presidente Samir ali agora há pouco reclamou bastante, contestou bastante todo o ambiente que encontrou aqui, disse que foi um ambiente muito hostil e falou além da questão dos policiais não darem todo o suporte de segurança, os passa-pelotas em campo também jogando bolas no gramado, questionou a arbitragem. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso também. Sí, ha sido un fútbol un poco diferente da lo que normalmente pasa no campo de jogo. Objetivo para Bolivia era muy grande, parabéns para ellos, pero creo que hay oficiales que tienen que controlar eso, y no los jugadores, no los treinadores, tampoco el presidente. Los oficiales que están no campo y fuera do campo tienen que controlar eso.
Professor Ancelotti, o Paraná lhe abraça. Diz o ditado popular de que é nas derrotas que se encontra o caminho para as grandes vitórias. Desse jogo de hoje, que seria uma abertura para futuros resultados positivos, o que o senhor absorveu de positivo da seleção brasileira, tanto no coletivo como no individual? Como dice, lo positivo son estos 10 días donde he conocido jugadores, donde creo que el equipo ha mejorado algunos aspectos del juego. El juego de hoy es un partido único que hemos intentado de considerar en ese sentido, pero o jogo foi muito complicado para nós outros. Esse jogo não tem a menor relevância em relação aos jogos dos clubes, né? Que vão acontecer a partir de amanhã, são muito mais importantes. Jogos de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, jogos dos times internacionais, né? Atletas que atuam lá fora e que também vão voltar para suas equipes, né? Isso que é o mais importante, né? Numa semana que o Caio Jorge se machucou, o Varela voltou machucado no Brasil, o Doué e o Dembélé se machucaram no mesmo jogo, a França vai ficar semanas, um mês e meio sem um mês sem o outro, pelo menos. Ele vai jogar na Liga dos Campeões contra o Barcelona sem os 2 jogadores, né? Por conta da seleção francesa, né? Ou seja, porque jogou contra a Ucrânia, aí machucou 2 jogadores, né? Enfim, tudo isso aconteceu. E outros, esse Pereira vai encontrar mais jogadores se machucando, que é tanta seleção jogando, tem mais gente que acaba se contundindo. Então acho que a boa notícia é essa. Acho que esse tipo de jogo não dá para avaliar nada, porque é um jogo de sobrevivência. Quando os times brasileiros vão jogar na altitude, os times, não a seleção, Libertadores, Sul-Americana, jogam tentando o que é possível, né? Mesmo contra equipes bolivianas mais fracas, um 0-0, 1-1 acaba sendo tratado até como um resultado bem aceitável pela dificuldade que se tem para jogar. Eu acho que esse jogo não dá para avaliar ninguém, né? Até porque alguns jogadores têm uma reação, o organismo reage de uma maneira, outros de outra forma na altitude. Então não dá nem para você comparar desempenhos, quem saiu melhor, quem foi pior, porque não tem condição. A Bolívia fez 1-0, e aí ficou mais confortável, não correu muito risco, né? Também não ameaçou tanto assim, no final ainda fez o Alisson trabalhar, mas não fez uma grande pressão, porque já estava em vantagem, e sabia que a Venezuela estava tomando de 6 lá da Colômbia, né? De forma constrangedora até para um time que jogava em casa e buscava a classificação. Parece que sentiu aí o peso, a responsabilidade. E acho que o jogo foi resolvido num pênalti, para mim, inexistente. Uma jogada em que o Roberto Fernandes dá um salto depois que o Bruno Guimarães, as pernas meio que se entrelaçam ali, né? Aí o Vitinho já chega para espanar. Quando o Vitinho vai espanar, o boliviano percebe que não vai alcançar mais a bola e dá um pulo. Aí o glorioso VAR entra em ação, interfere e acaba, na minha visão, dando uma garfada na Venezuela, que classifica a Bolívia para a repescagem, com um lance capital sendo de um pênalti de VAR. Quer dizer, o VAR interferindo tremendamente num lance, para mim, absolutamente normal de disputa de bola. O que acontece nessa disputa é que o jogador que está defendendo, ele não vai dar um salto para cavar nada. O atacante é que salta. E os caras caem nessa artimanha, acabam marcando, né? A arbitragem chilena, né? Quer dizer, o Chile foi uma porcaria nessa eliminatória, mas o conjunto chileno de arbitragem conseguiu ser protagonista, interferindo diretamente. Ao mesmo tempo também é até chato para a Venezuela reclamar de alguma coisa depois de tomar de 6, né? Mas achei que esse lance capital teve um pênalti à brasileira com um sotaque chileno. Deixou previsível. Era uma Bolívia que, né, lutava pela sobrevivência contra o Brasil desfigurado, que foi lá para cumprir tabela. Então, em relação a isso, eu acho que o jogo teve um encaminhamento normal. Segundo aspecto, óbvio que ninguém daqui vai jogar bem lá na altitude a 4.100 metros, principalmente para quem está na Europa. Quanto a isso também, ok. E também concordo com o Flávio, tem que ser assim. Enfim, a Bolívia tem lá o direito dela de jogar onde quiser e ponto final. A única ressalva que eu faço em relação à seleção brasileira, e aliás até gostei inclusive de algumas experiências dessa fase final do jogo, invertendo o Rafinha com o Estevão. Então, ele mexeu bastante nisso. Eu acho que, como campo de observação também, está tudo ok. Agora, eu acho que alguns jogadores poderiam ter tentado agarrar melhor as chances, com todos os problemas, com todos os senões que é jogar 4.100 metros. Mas
tentar um lance individual a mais, tentar alguma ousadia a mais, especialmente no segundo tempo. Porque eu achei que, estrategicamente, na primeira etapa, o Brasil até que se comportou bem. Ou seja, tirando a velocidade do jogo, esfriando, tocando curto, se poupando, era isso que tinha que fazer. E o jogo ia virar um 0-0 com o Brasil tranquilo, até que o Bruno Guimarães fez um pênalti num lance que de fato não precisava cometer. Agora, para mim tem um outro saldo que é mais preocupante. O Brasil realmente ter acabado essas eliminatórias em 5º lugar, né? O novo técnico dirigiu a seleção em 4 jogos, estreou já fora contra a seleção que ficou em 2º, que fez uma campanha muito melhor que a do Brasil, porque o Equador não apenas ficou em 2º, mas não vamos esquecer que ele entrou com 3 a menos, então ele pontuou muito mais que o Brasil. E aí o Brasil ficou naquele bolo lá com o Paraguai, vejam só, Uruguai e tal. Então, eu acho que em relação a isso, o saldo foi muito negativo. O Brasil realmente não jogou nada. Então agora já passou, a parte que valia pontos já está encerrada, as intermináveis eliminatórias da América do Sul já são a paz da virada, e agora ele vai ter mais algumas oportunidades para os amistosos tentar de fato concluir as observações que ele ainda julga necessário fazer e de fato começar a montar um time. Dá tempo, acho que o Brasil começa atrás, mas dá tempo, não há motivo para... E agora eu quero saber o que você achou de tudo isso. O que achou da derrota da seleção? Foi algo normal, levando em conta a altitude e as circunstâncias? Ou você acredita que a seleção brasileira realmente jogou mal?